Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à quinta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana. Hoje, dia 24, excepcionalmente hoje, né? Dia 24 de abril, às 14 horas e 14 minutos, aqui no plenarinho. Devido à segunda-feira ser feriado, então, excepcionalmente hoje fizemos essa reunião. Pergunta ao vereador Bola, vereador Gui, se a ata podemos considerar aprovada, se vocês leram a ata ou querem que pode considerar aprovada. Igualmente. Então, a ata considerada aprovada. Eu vou iniciar com algumas comunicações. Eu recebi aqui passo aqui ao vereador Gui, passo aqui ao vereador Bola. Isso também vai para o nosso sistema lá. Essa aqui é a resposta do secretário de Segurança e presidente do BC Trânsito, com relação ao ofício que fizemos. Eu conversei na semana passada e na data de ontem com o coronel Vicente, mas eu acho que todos sabem do falecimento da sua mãe. Eu acabei hoje não reforçando a cobrança, até porque, visto o momento que ele estava passando, então eu devo cobrar novamente aí a resposta do ofício a partir do momento que ele retorne às suas funções, ou até a próxima segunda-feira a gente possa trazer aqui para a reunião, tá? Então, fica a resposta do 12º Batalhão fica pendente ainda para que a gente possa passar a vocês. A resposta do BC Trânsito foi feita hoje. Sobre a visita, eu pergunto aos senhores, a sugestão do coronel Evaldo, eu já deixei marcado, na verdade, seria para que nós fizéssemos essa visita à escola pública lá e ao BC Trânsito na segunda-feira, logo após a reunião nossa aqui. Ficou marcado para as 16 horas, mas eventualmente, terminando antes, a gente pode se deslocar daqui. O coronel Evaldo vai estar presente também, né, acompanhando a reunião, na verdade. E daí logo após pode ser, vereador Guilherme? É que segunda às 16 horas tem a Justiça e Redação, né? Tem uma comissão nesse horário. Se puder ser no horário da reunião da comissão, talvez a gente fazer uma reunião itinerante, se tiver a possibilidade. É que na segunda-feira também é um comunicado que nós vamos fazer aqui, que é a confirmação da presença do presidente do CETRAN, o senhor Atanir Antunes, né? Aqui, ele vai estar. É por isso que eu coloquei às 16 horas, porque eu não sei como vai ficar a evolução da nossa reunião, né? Eu não sei se eventualmente... 17 horas é ruim? Acho que 17 é um bom horário. Eu acho que pode ser. Eu vou tentar reconfirmar com ele, ou a gente combina logo depois da reunião aqui com ele essa possibilidade, então, tá? Então, ficou confirmada a presença do presidente do CETRAN, o senhor Atanir Antunes, né, para o dia 28, às 14 horas, vai estar presente. Né? O do CETRAN de Florianópolis, está aqui o e-mail dele confirmando a reunião. Eu também falei com ele por telefone, então a visita dele vai estar confirmada e o coronel Evaldo vai estar acompanhando essa reunião, né, se eventualmente, na verdade, a conversa vai ser ao senhor Atanir, que é o presidente do CETRAN, mas o coronel Evaldo vai estar acompanhando, até porque eles têm alguns temas em comum ali, eles vão estar juntos. No caso, aquele parecer já vai estar pronto? Vai ser entregue? O qual? Parecer do Atanir, do CETRAN? Ou ele só vem para ser ouvido? O comandante Evaldo comentou do parecer. Isso eu não questionei. Eu não questionei porque daí era uma questão... O coronel Evaldo, estando aqui, a gente já pode questioná-lo, né? É que nós combinamos com ele que quando o parecer estivesse pronto, o Atanir viria aqui, acompanhado do coronel Evaldo, para nos passar as alterações, né? Não foi... Talvez seja isso já. Pode ser que seja isso então, mas está confirmado, ele está presente. A gente pode questionar no dia da reunião, né? Então, ok. A audiência pública foi deferida, então, pela presidência, está aqui o ofício da presidência, havendo disponibilidade na agenda da casa, defiro o pedido e encaminho ao setor responsável para as devidas providências. Então, está deferida, a reunião então está marcada para o dia 22 de maio. Dia 22 de maio. Então, a gente já podemos nós, né, começar a publicar. Eu vou conversar com a Câmara também, para a comunicação da Câmara, para que possa fazer o comunicado e o convite dessas reuniões para a comunidade
ter ciência e estar sabendo dessa reunião, ficou então para o dia 22 de maio às 18h30, aqui no plenário. Presidente, eu convidei o vereador Guilherme para me auxiliar, para nós fazermos o parecer a 4 mãos, né? Então nós já podemos começar na primeira semana de maio, né? O senhor diz o relatório? O relatório, né? O parecer que eu digo, o relatório. Claro, estou à disposição também, se nós começamos, vamos devagarzinho, vamos elaborando, já montando, porque nós já temos o início e já estamos passando do meio, né? Então, como já está passando do meio, está na hora de começar a escrever a história da micromobilidade em Balneário Camboriú a partir da nova lei, né? Isso mesmo. É importante, eu também coloco o gabinete à nossa disposição para a gente poder fazer um relatório, né, digno de ser usado para reformular a lei, ou seja, para aproveitar nos demais. Eu acho que é isso, dou a palavra aos membros para ver se há algum encaminhamento, alguma questão para vermos. Eu tenho uma observação a fazer, é que a fiscalização que eu vi aí no relatório são 21 ações, né? Do relatório do BC Trânsito? Você fala? Exato, das fiscalizações. Eles fizeram 21 ações ali de intensivas, né? Não o dia a dia. Sim. Mas assim, a quantidade de motociclos que não andam na pista de rolamento e andam na ciclovia levando risco aumentou bastante nos últimos dias. Eu tenho é aquela história, quando você compra um carro, né? Chega lá, compra um carro, acha que poucas pessoas têm. Ou quando a mulher está grávida, acha que é a única. Aí tu começa a ver o mesmo carro para todo lado e mulher grávida para todo lado. Então, como eu estou na comissão de micromobilidade, qualquer coisa que eu vejo de diferente na micromobilidade, tal, eu já observo. Então, eu tenho observado que os ciclomotores voltaram a andar nas ciclovias de toda a cidade, em toda a cidade, e contramão, e passando por cima das faixas pedestres e ainda xingando as pessoas para sair da faixa pedestre que eles querem passar. Então, eu acho que a educação tem que ser intensificada aí nesse momento. Até que eles entendam, né? Até que eles entendam que o respeito, a prioridade sempre é quem está a pé. Sempre quem está a pé. E segundo, nós temos na ciclovia carrinho de bebê, nós temos idosos, né, que atravessam as faixas pedestres, e nós temos principalmente veículos bem menores que podem encostar um no outro e provocar um acidente, como a gente já viu em alguns vídeos na internet, né? Então eu acho que assim a gente vai aproveitar a presença do Coronel Evaldo aqui na segunda-feira e pedir para ele, vamos ter que intensificar essa questão educacional. Eu acho que a questão educacional é importante, discussão e desentendimento há no trânsito de veículos também, né? Eu sou um usuário, eu acho que a maior parte da semana eu uso o ciclomotor, né? O ciclomotor não, desculpa, o autopropelido, dá para se dizer o meu, né? Eu confesso para o senhor que eu uso a ciclofaixa, pelo menos nas vias, tirando a 4ª Avenida, nas vias que tem a ciclofaixa está vazia, eu uso a ciclofaixa dentro da regularidade, que é a velocidade que é permitida, né, uma discussão que nós tivemos lá em algumas reuniões sobre isso, porque eu acredito que o maior problema da ciclofaixa ou, né, dos patinetes se encontra adensado na Avenida Atlântica e na Avenida Brasil. A 3ª Avenida, a 4ª Avenida, a 5ª Avenida, ainda eu vejo possibilidade de ter esse compartilhamento. Por isso que eu digo assim, que a gente precisava fazer a parte de zoneamentos dentro da discussão da micromobilidade. Porque não só, assim como as pessoas, que a gente vê que as pessoas que circulam de bicicleta ou pela ciclofaixa lá na Avenida Atlântica, as pessoas que estão de patinete circular na 4ª Avenida no movimento que está, ficam em risco. Então, né, não estou aqui, é um debate, a micromobilidade, essa comissão acho que é para a gente debater isso,
eu entendo a colocação do senhor quando fala na questão de fiscalizar e orientar, né, na questão educativa, é que a lei ainda, e por isso que eu assinei a comissão de micromobilidade, a solicitação do vereador Guilherme, para que a gente debatesse de uma forma ampla, né? Quando nós votamos a lei do Executivo que falava, né, que tratava de uma restrição maior, até no debate o vereador Gui foi uma das pessoas que iniciou o pedido de vistas, e eu debati esse pedido de vista e consegui sensibilizar, eu acredito, nesse sentido, no sentido de a gente dar uma brecada e chamar atenção para o problema. Mas ainda a gente precisa ajustar, no meu pensamento, né, vereador Bola, ainda a gente precisa ajustar essa forma de quem usa o patinete, qual é o local que ele pode ou não usar a ciclofaixa, né? Mas então, o patinete ele está permitido na ciclofaixa, né? O que não está permitido é aquele que tem o pneu largo igual uma tá, o senhor diz, desculpa. Assim. Tá. Não, tudo bem, aí isso é aqui, ciclomotor, que daí já não entra. Não, os ciclomotor perfeito, desculpa. Na contramão, porque eles têm que andar no mesmo sentido, estão fazendo a volta na faixa de pedestre, estão invadindo o ciclo, por exemplo, a Quinta Avenida, eles entram no meio da ciclovia. E quem está de bicicleta tem que parar e botar os pés para fora da ciclovia para poder passar o ciclomotor. Está errado? Está errado. Tem ciclomotor é ciclomotor. A largura de uma folha dessa aqui, ó. Ciclomotor é ciclomotor, né? Pô, é isso tá dentro do... É uma moto. É praticamente uma moto. É praticamente uma moto. Não, eu já vi. A lei é a mesma. E a questão do eixo que a gente fala, né? Até 1,30 não tem a questão do eixo. Aí se enquadra no ciclomotor, né? Essa questão, eu sei que a questão do comportamento humano é diferente. E tem gente que tem o dom, o íntimo dele, de ser agressivo quando ele está errado, que não gosta de ser corrigido. Então, onde mais dá confusão no trânsito é por isso. Né? Até, o vereador Guilherme, se o senhor conseguir falar com o presidente, de repente, da Comissão de Justiça e Redação, não sei, nós, na época, conseguíamos dar uma flexibilidade no horário. De repente, a gente terminando, e ele prorrogasse um pouquinho o horário para 17h30. Falar com ele. Se tu conseguir, de repente seria bom, porque daí a gente já faz essa sequência com o Coronel Evaldo na segunda, já toca nesse assunto, de repente já faz a gente tenta ser objetivo no horário, vamos tentar começar às 14 horas na segunda-feira. Sim, eu peço desculpa. Não, tranquilo. Assim, eu queria sugerir aqui, como a gente está indo para a reta final, vem o CETRAN e o comandante de segurança. Não seria legal a gente convidar a Comissão de Segurança para estar presente na reunião com a gente? Pode convidar, acho que é importante. Pode ser? Pode ser? Quem faz parte hoje é o... Importante, não? É importante. Importante? Toma. Vamos convidar. Vou fazer o convite ali para o presidente, acho que é o Eduardo Zanata. Eduardo Zanata, o vereador Bolsonaro e o Samir. Convidar eles também. Vamos fazer esse convite. Vereador Gui, quer... Sim. Eu estive na semana passada, na verdade, nessa semana na DPCAM com a delegada Ruth. Né, como eu comentei, iria conversar com ela para entender, tive uma audiência com ela e com o delegado Igor, onde eles compreendem sim que tem um problema grande na questão da idade, mas eles explicaram o motivo do ofício, que foi no seguinte sentido: como eles são menores de idade e o autopropelido não se encontra enquadrado na lei de trânsito, né, o que nós vamos buscar aqui com o convidado da semana que vem, eles têm feito campanhas nas escolas para alguns temas e a gente sugeriu que fossem feitas campanhas através da escola pública, da DPCAM, entre outras, para falar nas escolas de Balneário Camboriú sobre a micromobilidade. Então, não sei se a Prefeitura no Maio Amarelo fará algo nesse sentido, mas acredito que seria importante a gente fazer uma solicitação para o comandante para que faça, porque principalmente os colégios que eu estive foi no Colégio Unificado, Colégio Energia e no João Goulart. Ali realmente é uma concentração grande para um espaço muito próximo, né? Há um desencontro ali de alunos saindo cada um para um lado, fora da faixa do bordo direito. Ali é a ciclofaixa deficitária, a cidade vai precisar, através, acredito que do nosso trabalho, do nosso relatório, intensificar as ações de manutenção das ciclofaixas, principalmente. A ciclovia, né, como a gente sabe, só tem no bairro dos municípios e realmente ela é muito funcional por ter as canaletas em volta que protegem, né? Porém, as demais elas estão com uma série de problemas, né, que vem de muitos anos atrás, mas que eu e o vereador Anderson, a gente que utiliza todos os dias o ciclomotor,
a gente vem numa montanha-russa até chegar à Câmara de Vereadores, é praticamente impossível, né? É um desafio diário. Mas, enfim, só referente à escola pública de trânsito, acho que seria importante a gente reforçar a questão da educação, da utilização, para ajudar, inclusive, a Secretaria, o BC Trânsito, a não ter um número elevado de ocorrências, por, né, ensinar as pessoas o que pode. A própria questão do ciclomotor, eu visitei algumas lojas também que comercializam esse tipo de autopropelido, e quase não é vendido o ciclomotor. Ele está cada dia mais obsoleto. Então, hoje na cidade, se for analisar a quantidade que nós temos hoje, por isso que era importante nós fazermos algum cadastro ou alguma política de governo de cadastrar essas pessoas, que acredito que já tem algumas coisas em mente. A grande maioria não vai ser ciclomotor, vai ser o autopropelido. Justamente a lei, né? A lei vai fazendo o próprio empreendedor entendeu isso, né? o que aconteceu e está produzindo de uma forma que a lei, né, já está orientando, né, exatamente, o cliente. Eu fui, inclusive, eu fui pegar um patinete novo lá para nós, e aí eu conversei com eles sobre a lei e tal, o que eles entendiam. Não, cara, esse aqui está dentro da lei, é o entre-eixo de 1,30 m até 1.000 watts. Então, o comércio de Balneário Camboriú, que trata da micromobilidade, ele se adaptou muito rápido, né, por conta da movimentação toda que teve. Então, assim, acho importante a gente convidar eles também, né, na audiência pública, para ter um espaço. Sobre esses dados aqui, agradecer, né, já que está gravado, ao secretário de Segurança. Acho que é importante a gente também dar uma lida breve, só para a população entender. Eu só fiquei com alguma dúvida na questão dos sinistros por bairro, né, a questão dos números ali, talvez questão de interpretação, porque ali tem 153... não, perdão, já sanei minha dúvida. 12 sinistros de trânsito envolvendo autopropelidos, né? A gente tem ali sinistros envolvendo autopropelidos e ciclomotores na outra faixa, né, que tem ali as ocorrências, né, que foram geradas. Só para o próprio coronel, para ele explicar, eu acho que até para o próprio coronel explicar para a gente, eu tive ontem lá também conversando com ele, acho que é importante, né, para a gente apresentar isso na audiência pública para a população. O sinistro só para quando envolve mais do que um veículo, né? Acho que é importante, o vereador Gui comentou, vamos ler a resposta do BC Trânsito, que são informações que são importantes até, né? Então eu vou dar uma lida aí, vocês têm a cópia. Balneário Camboriú, 11 de abril de 2025, o relatório foi realizado um levantamento e identificado as seguintes informações. Do dia 1º de janeiro até o dia 11 de abril foram registrados pela Central 153 12 sinistros envolvendo autopropelidos, ciclomotores e patinetes. De 1 a 10 do 4 sinistros envolvendo autopropelidos. Ele consta aqui como acidente de trânsito com vítima, 8. Acidente de trânsito sem vítima, 4, totalizando os 12 sinistros. Aí os sinistros por bairro, né? Daí, só que tem uma 12, aqui 7, tá certo, é a mesma coisa. Daí aqui ele só relaciona por bairro. Então no centro, né, naturalmente tem a maior ocorrência com 7, a Barra Sul com 2, Nações 2 e Pioneiros 1. Então esses foram os sinistros, né, por bairro. E aqui, logo depois, ele fala, nesse mesmo período foram registrados 149 ocorrências envolvendo esse tipo de veículo, incluindo os 12 sinistros. Então, aqui ele dá um relatório falando quais são os eventos, as ocorrências, né? Então, estacionar em local proibido sobre o passeio, 9 ocorrências. Ordem de serviço, aqui a gente não sabe. Eu tive dúvida nisso. Aqui já não dá, são 23 ordens de serviço. Aí a gente não, depois, de repente, segunda-feira a gente vê com o coronel Evaldo. Averiguação de infração de trânsito, 18. Fiscalização e policiamento, operações policiais, 12. Averiguações, 16. Acidente de trânsito com vítima, 8. Estacionar em local proibido, vaga regulamentar de agora não portador de necessidade especial. Acho que sim, a vaga deve ser necessidade especial. PNE. 2, né? Fiscalização de postura, 8. Furtos, 1. Roubo, 1. Estacionar em local proibido como faixa de pedestre, 1 caso. Fiscalização e policiamento, 21
21, daí tem que entender qual é que deve ser o mesmo... Né? Eles realizaram fiscalização, vão para um determinado lugar e abordam quem entendi. Deve ter sido, então, o número de abordagem, né, talvez. Atividade preventiva, operação e presença, 3. Abordagem a veículos em vistorias de trânsito, 2. Abordagem de transeunte, 1. Perturbação do trabalho ou sossego à lei, 1. Ação integrada, 1. Estacionamento em local proibido, guia da calçada rebaixada na entrada e destinado à entrada e saída de veículos, 3. Outras infrações de trânsito, 2. Estacionar em local proibido, vaga de curta duração, 1. Acidente de trânsito sem vítima, 4, que a gente já relatou. Estacionar em local proibido, 2. E vistoria e fiscalização, 1. Daí, obviamente que na segunda-feira o coronel voltando aí, a gente oportuniza ele, né, eventualmente de nos responder, né? Então, senhor presidente, é isso ali, aí. Uma coisa que me passaram e pediram para nós da comissão se a gente pudesse, mas é assim, ó. Pessoal da pista de skate da Barra Sul, eles pela manhã, ao amanhecer, um pouco antes das 6 da manhã até umas 7 horas da manhã, eles fazem ficam andando em cima das calçadas e colocando as pessoas em risco. São vigilantes de prédio, pessoas que trabalham com limpeza e tal, que correm têm corrido risco de atropelamento em cima da calçada. Inclusive, uma pessoa se preparou porque levou um susto, achou que ia ser assaltado ou coisa parecida, se preparou, aí eles abriram e passaram ofendendo, xingando um monte. Então, para dar uma olhadinha nessa questão da Barra Sul. Acho que isso aí tem que caber nós passarmos também para a segurança, fazer essas blitz na madrugada, amanhecendo o dia, né? Eu acho que uma coisa que o vereador Anderson falou muito bem é que a gente precisa, mais do que o nosso trabalho com a legislação, é criar consciência da micromobilidade na cidade, porque quem utiliza sabe que é importante e um patinete a mais na rua é um carro a menos. Sim. Isso é natural. O problema é que, por a gente não ter, né, clareza do que pode ou não pode, a comunidade, nós temos essas coisas. Por exemplo, andar na calçada é algo que em qualquer uma das hipóteses não pode, independente do micromodal que você está usando. Então já é algo que a gente consegue sanar repetidamente conversando com a comunidade. Porém, hoje até de manhã eu tive uma experiência bem negativa. Eu fui entrar num prédio e tal, estava de patinete, né? E fui impedido de entrar. Lógico que é um prédio particular, né, tem as suas regras, mas tem algumas coisas que a população ainda enxerga a micromobilidade como um criminoso. Isso. Né? Enquanto há um certo preconceito, né? Existe na cidade, sim, isso indevido das pessoas que utilizam de forma errada, né, que não tem consciência de trânsito, que não tem educação. E Balneário Camboriú, a gente tem uma cidade que é plana e fácil de dispersar campanhas e tudo mais. Então, acho que além de educar a pessoa que está utilizando a micromobilidade, é educar a cidade da importância. Educar as pessoas que compartilham com isso. Exato, para que a gente não caia no erro de criar as regulamentações, formar comissão e acabar quebrando a micromobilidade na cidade. Não é esse o nosso intuito. Eu sei que não é do presidente, porque ele também utiliza. Sim, né? Então, a gente tem aqui duas vias, né? Duas rotas para percorrer. A primeira é garantir segurança, as regras aplicadas, e segundo, convencer a comunidade. Então, e até deixar claro para o próprio usuário, né, da micromobilidade, que os atos dele vão gerar resposta das pessoas. Então, por exemplo, eu, para ir até o local que eu fui hoje de manhã, a parte que tinha a ciclofaixa eu utilizei. A limitação da ciclofaixa, na verdade, ela é só para o ciclomotor, para os demais tem um limite de velocidade. Isso. Salvo engano, é de 20 km por hora, que é o próprio código de 25, postura. Né, acho. 20? Eu 20, acredito que é 20 e 20. O CONTRAN permite 32. Isso. Então existe ali uma flexibilização pela regra nacional. Porém, daí tem um período até chegar ao prédio que não tem a ciclofaixa. E aí tu anda ao lado, no bordo direito, dentro da legislação, mas o cara que está indo trabalhar de carro, ele olha para ti e fala, lá vai um bandido na rua. E não é bem isso. Então a gente vai precisar, né, junto do Executivo, a gente aqui na Câmara, buscar soluções para isso, ampliar a malha cicloviária, a ciclofaixa, para que não aconteça isso com a gente, porque tem esses que desrespeitam, mas quem anda na linha acaba pagando pelos que não andam. Então a gente vai ter que ter esse desafio aí. Acho que o comandante Evaldo tem essa compreensão.
intervir nessa questão da farra em cima da calçada. Porque isso aí é o mais... Não é que é o mais simples, é difícil, mas é o mais fácil. É que daí são os maus exemplos, né? Tá proibido, tá proibido. Tá proibido. Uma coisa é você, né, para acessar a ciclofaixa, Balneário tem um problema, que ela não é contínua, né? Então, assim, tem muitas vezes que você sai de uma ciclofaixa para ter que ir para outra, e daí tem que ter bom senso de ou levantar e colocar o patinete ao lado, ou reduzir e acessar para depois utilizar de novo. Aí a gente precisa fomentar isso também, né? Educação. Porque andar na calçada, eles perguntam direto. Pode ou não pode? O que o vereador Gui levantou. Não pode. O que Vossa Excelência levantou, vereador Gui, é uma coisa que eu passei na minha família. Minha esposa, por exemplo. Minha esposa se acidentou, foi atropelada há uns 20, 30 dias atrás, eu não lembro. E a pessoa que atropelou teve uma reação que você falou. A culpa é desses patinetes. Então, quem anda... A gente levantou um tema que é importante para a cidade, né, essa questão de organizar a questão da micromobilidade, e as pessoas levaram isso como um preconceito, como um julgamento, dizendo, né, é isso. Assim como eu falei agora, assim como nós temos motoqueiros que são maus exemplos, nós temos os motoqueiros que andam dentro da legalidade. Assim como nós temos motoristas de carros que andam corretamente, tem os maus exemplos. Em todas as áreas, e acabam colocando os usuários de patinete, de autopropelidos, né, no mesmo cesto, e acabam tendo esse preconceito, essa questão radical. Tem motoristas que, inclusive, após essa determinação nossa com relação à lei, que veem um patinete andando na rua e não compreende que é andando no bordo direito da pista, que é onde ele deve andar, e não compreende e joga o carro para cima do patinete. Então, tudo isso, eu acho que a reunião pública vai ser importante nesse sentido, porque a gente precisa levar as pessoas que usam o patinete a consciência de usar do jeito correto, né, como o vereador Bola falou, não usar a calçada, né, perturbando o pedestre. O pedestre é a prioridade sempre, né? Atravessar na faixa, o usuário de patinete ou de autopropelido pode desembarcar, assim como o ciclista também tem que desembarcar para usar a faixa de pedestre, né? O próprio trânsito. Então, essas orientações precisam ser feitas, esse debate precisa ser feito, e cabe a nós agora, eu acho que, né, peço eu também, nosso gabinete vai fazer, a gente tentar divulgar o máximo de pessoas possível. A nossa audiência vai ser às 18h30, então, um horário fora do trabalho, para que as pessoas que utilizem isso possam vir para o debate, falar suas experiências, para a gente poder colocar no nosso relatório, abranger dentro do relatório que nós vamos fazer dessa comissão, né, todas as experiências vividas pelos usuários e até quem não usa, mas percebeu ou passou por alguma situação de trânsito e acha que aquilo ali é uma maneira errada de uso, né? Então, acho que essa é a linha que nós devemos fazer para a gente contribuir de alguma forma. Ou seja, tem os maus exemplos que usam, né, usam os patinetes e os autopropelidos, mas tem as pessoas que usam, que fazem o bem para a cidade, que é como o vereador Gui falou. Quanto mais pessoas usando a micromobilidade, é menos carro na rua, é menos poluição, porque a micromobilidade, a maioria é elétrica, né, uma energia limpa. Então, acho que esse é o que a nossa comissão tem que levantar, né? Buscar contribuir para a legislação, que a legislação, eu concordo, nós aprovamos ela de uma maneira para que a gente desse um recado, mas a gente precisa ajustar, né? E daí trazer para uma fiscalização mais rígida. Agora já não depende mais de nós, né? Agora já está estadualizada? Isso, está estadualizada. Agora é o CETRAN que vai dizer, muda isso, muda aquilo. E um exemplo, eu estava vendo aqui, não fugindo do tema, mas para a gente usar como um exemplo, Balneário levantou a hipótese da questão do usuário de droga, né? E agora o Estado acabou de sancionar uma lei que vai aplicar multa. Então, assim, se a gente puder trazer o debate nosso aqui, ampliar e fazer um bom debate, trazer boas sugestões, a gente pode até contribuir com o resto do Estado. Uma oportunidade também, presidente, que eu acho importante, antes da gente realizar a audiência pública, é de seguir essa agenda, né? Uma sugestão. Nós vamos receber o comandante e o CETRAN, né? Após, nós poderíamos buscar algumas pessoas técnicas da área, né? Engenheiros de trânsito, o próprio pessoal da prefeitura, mas também tem pessoas querendo contribuir. E algo que seria interessante até para a questão de estadualizar ou não é a parte dos documentos que estão sendo redigidos pelo BC Trânsito para fazer o cadastramento
né, das empresas terceirizadas que prestam serviço na cidade, né, do patinete, da bike, para que antes da audiência pública a gente possa, talvez até auxiliar o comandante, o coronel Evaldo nisso. Por quê? A grande dúvida, acho que a população, né, comum que vive na rua, o empreendedor que encaminha, são os patinetes da JET, por exemplo, ou as bikes, aquelas que tem lá da GoMove. Então, talvez para a gente não ter uma pergunta sem resposta na audiência pública, seria bacana a gente entender como é que está sendo feito o credenciamento, né, dessas empresas, para que a gente também tenha, né, a cidade vai fazer algo organizado, vai ser nesse padrão, ou a cidade está construindo e que é a opinião de vocês, mas acho que era legal a gente colocar no radar isso antes da audiência pública. A gente vai ter algumas reuniões até lá, né, mas... vamos tentar buscar, né? Alguém. Eu não tenho em mente assim ninguém, mas eu vou tentar. Tá. Engenheiros de trânsito, tem uma senhora que foi ao gabinete antes da legislação que eu tinha proposto, que acho que contribuiria. Que seja na área da micromobilidade. Não, né? total. São essas pessoas, né? que estão sendo consultadas para Florianópolis, São Paulo, que estão fazendo grandes... A gente teve lá em Florianópolis também, que é lá do prefeito Topázio, eles estão fazendo um projeto para fazer o entorno da ilha inteira, uma parte de mobilidade nova para a cidade, um novo anel ali, e a micromobilidade está contemplada, então seria bacana talvez a gente, né, buscar algumas coisas para trazer para complementar. Eu estou vendo minha agenda aqui para a próxima semana. Na quinta-feira eu não teria uma agenda tão forçada. Na quinta-feira é feriado, né? Por isso. Agora entendi. Nós vamos ter... Senão a gente podia marcar, nós da comissão, de fazermos umas visitas em algumas lojas, levando o convite da audiência pública. Né? Poderia ser sexta-feira. Não tem ponto facultativo na sexta-feira, então, dia 2. A gente poderia marcar para sexta-feira, pelo menos um período de 2 horas, para a gente levar o convite da audiência pública em alguns lojistas ali que vendem esses equipamentos. Eu tenho uma comissão na sexta-feira. Perfeito, pode ser no dia 2. 2 de 5 às 14 horas, pode ser? Pode ser. Tá, daí a gente faz uma caminhada ali. E é bem a grande maioria ali das lojas são ali na parte perto do camelô, do até camelô. no próprio camelô ali, a gente pode fazer uma ação bacana isso. Então tá, senhores. Do lado do Cibara também, no Brasil. Mais alguma colocação nesse sentido? Não, só agradecer à presidência pela diligência, acho que foi importante esse debate, ainda mais gerando audiência pública. Vai ser um momento muito especial para a cidade, com certeza, parabenizar o senhor pelo trabalho. E dizer que era realmente esse o objetivo da criação da comissão e muito feliz de poder estar vendo isso acontecer, de verdade. Então, parabenizar. Né, e agradecer a todos que estão participando aí com a gente, vereador Bola. É muito bom ver isso avançar, a parceria do Executivo. A cidade vai se unir em outro tema também hoje, né, na audiência pública, mas da mobilidade com certeza vai ser mais um tema que vai dar bastante discussão. Então, só vereador Gui, obrigado pelas palavras. E eu quero dizer o seguinte, a gente às vezes tem um debate acalorado, a gente tem algum debate forte, mas tudo no sentido não pessoal, né? No sentido de a gente está aqui para contribuir, mesmo que Vossa Excelência, o vereador Bola, e é isso que é importante, né? Vamos trabalhar junto, vamos tentar construir algo que venha ao encontro, contribuir de fato com a cidade e que a gente possa, que o nosso resultado do nosso trabalho possa ser exemplo para outras cidades, né, ou para o Estado. Com certeza. Obrigado aí pelas palavras. Então, em primeiro lugar, senhor presidente, desculpa, obrigado, né, pela compreensão, por ter me deixado almoçar e vir para a reunião. Pedir para o senhor para a próxima semana, se possível, segunda-feira, nós começar em ponto, visto que o Gui tem a comissão depois, para a gente ser mais... Aí eu agradeço e também concordo com o vereador Guilherme que a comissão ela está muito boa, tá bacana. Eu já falei, ando pela cidade, eu vejo muita coisa, então aquilo parece que a gente anda assim, não vê mais a cidade, só vê a micromobilidade. E também dizer na questão do homenageado de ontem, né? Que ele disse assim, independente de quem seja, ele disse assim, nós tivemos vários embates na questão política. Isso. Sem faltar ao respeito na questão pessoal. É isso aí. Então eu acho que o entendimento nosso é salutar para a cidade que a gente debate. Se não houver isso, a gente também, né, ficar só concordando, daí o debate fica comprometido. É um ringue de palavras, né? E saiu dali, tá resolvida a questão
da cidade. Nós não Isso. estamos aqui para resolver questões pessoais, né? Hoje à noite nós temos um debate que vai ser grande legal. também. Mas faz parte do... Obrigado a todos, então. Vamos encerrar a reunião. Tá encerrado. Obrigado. 14 horas e 48 minutos. Obrigado a presença de todos.